meu presidente, querido amigo Osmar Baquite, quero dar bom dia aos senhores e às senhoras deputadas, em especial ao deputado Carmelo. Deputado, eu fico pensando, imaginando o tamanho da vossa indignação quando o Brasil, em perplexidade, assistia estarrecido no estado do Amazonas os irmãos morrerem por falta de oxigênio. Talvez este momento o estado do Ceará pudesse vivenciar da vossa indignação. Vossa Excelência traz com um grau de perplexidade os 30 dias do governo do Elmano e do Camilo. Mas é uma indignação muito seletiva. Essa indignação, deputada Silvana, não reflete a realidade do que nós vivenciamos ao longo dos últimos 4 anos, em todos os aspectos. Lamentavelmente, nós temos que dizer, não com orgulho, não com alegria, mas que o governo do ex-presidente Bolsonaro deixa uma herança para todos nós, a herança do ódio, a herança de um país dividido. Esta é, sem sombra de dúvida, a marca que os livros de história e a nossa historiografia vai registrar. Esta indignação seletiva do deputado não traz o debate do enfrentamento da Covid, não traz o debate da corrupção deste país. E olham, veja bem, teve até demais. Vamos buscar o que foi a troca no Ministério da Saúde, deputado Osmar, de barra de ouro. Barra de ouro, meu querido deputado Romeu Adigueri. Vamos falar do que foi a rachadinha. Mas a gente poderia dizer, não, foram momentos específicos, pontuais, mas nós poderíamos elencar o quanto nós tivemos a Polícia Federal sendo trocados seus superintendentes. Foram 6 superintendentes da Polícia Federal substituídos, exatamente porque estavam investigando. Nós estamos falando de fome. Que tristeza que esta mesma indignação não foi pactuada com as cenas deploráveis que nós assistimos com a tribo Yanomami. Daquelas crianças faméricas, desnutridas. É lamentável que este sentimento não esteja colocando a realidade. O Brasil passa ou passou uma fase caótica, onde esteve isolado do mundo. E nós hoje podemos falar para analisar e verificar outros momentos da nossa história. Este país, que negros, que gays e que índios era tratado da forma mais pejorativa. O negro era tratado pela roupa, o índio como uma sub-raça e os gays que eram jogados nas fogueiras. Este foi o legado da herança maldita patrocinado nesse país. Deputada Maria Luísa, Vossa Excelência, que nesse momento nos acompanha aqui no Parlamento, sabe o que é fazer gestão, sabe o que é ter lado e defender o ser humano, sabe o que é construir uma identidade para desenvolver políticas e programas que tragam cidadania e dignidade ao nosso povo. São momentos da nossa história que nós precisamos debater e discutir. O deputado falou sobre agricultura.
eu vou dizer do quanto o estado do Ceará teve, estuda, aqui de investimento. O governo federal zerou, deputado Osmar, todas as políticas e todos os programas do financiamento na agricultura e na pecuária. Aonde estavam aqueles que não vieram trazer este debate para o plenário? Porque não foram gravar vídeos, pleitear que o governo federal garantisse as políticas e os programas. O Ceará, sim. O governador Camilo Santana manteve a taxa de investimento do deputado Renato Roseno, uma média de 127 milhões por ano, e garantiu que nós tivéssemos as políticas e os programas, a política de mecanização. Todo ano os tratores foram alocados para ampliar a capacidade produtiva da agricultura familiar. Se nós falamos do investimento, Felipe, meu querido Felipe, aqui nós temos uma política. O Ceará era o 4º produtor de leite do Nordeste, hoje é o 2º produtor de leite. Sabe por quê? Porque nós investimos no melhoramento genético, fazendo a qualificação, garantindo a distribuição dos tubos e dos sêmens para os nossos produtores e fazendo a qualificação. Nós colocamos a compra e aquisição dos tanques, são mais de 580 tanques de leite distribuídos para mais de 1.700 produtores de leite. Se nós hoje somos o 2º produtor de leite do Nordeste, é porque nós usamos a ciência e a tecnologia para garantir o melhoramento genético, a produção e a produtividade do nosso rebanho. Mas lá na ponta, teve um programa essencial, o PA Leite, que distribuía 57 mil litros de leite a 320 mil famílias do estado do Ceará, garantindo o preço, garantindo a aquisição do produto. É desta dinâmica que nós podemos falar da pecuária, é deste olhar que nós podemos dizer do que foi agregar valor. Aí nós, deputado Osmar, jamais vamos deixar de considerar o que foi o Projeto São José. O Projeto São José, que é um projeto de inclusão, que na sua 3ª versão, fez um investimento de 530 milhões para garantir projetos produtivos, para garantir sistema de abastecimento de água, para desenvolver a tecnologia, a assistência técnica. Esse projeto São José, na sua 4ª etapa, traz para dentro da nossa agricultura mais um vultuoso investimento de 870 milhões. Dizer que o Ceará não tem investimento na agricultura? Olha, veja bem, ou é ignorância ou é má fé. Nós não podemos aceitar calados quando no estado do Ceará, diferente do que foi no governo federal do Jair Messias Bolsonaro, que zerou o financiamento. Agora, se Vossas Excelências quer tratar de investimento, Carmelo, a Codevasf pode dizer que fez investimentos do orçamento secreto. O orçamento secreto deu a condição de eleger 99 deputados federais no Brasil ao PL. Vamos olhar o que é isso. Até hoje, teve deputado que só ele distribuiu 20, 30 tratores, 10, 15, 20 retroescavadeira. A preço de quê? Para quê? Nós devemos olhar e fazer um comparativo para saber se essa mesma indignação aconteceu quando a Codevasf, na calada da noite, fazia esses investimentos que eu digo entre aspas. Nós estamos falando de um olhar para dentro do que nós conhecemos. Mas se é para falar de agricultura, aqui no Ceará, Sargento Reginaldo, nós temos o Hora de Plantar. Um programa que nasceu há 36 anos, com o então secretário de Agricultura
do governador Tasso Gereissati, o doutor Eudoro Santana. Naquela época, era o Arrancada da Produção. E este programa garante a 163 mil irmãos e irmãs cearenses semente de qualidade, semente que tem genética, que garante produtividade, que o governo do estado todo ano faz o investimento de 31 milhões. É este olhar da agricultura que nós precisamos falar. O governo Camilo, a governadora Isolda e o governo Elmano pegam um legado de construção e de desenvolvimento da nossa agricultura e da nossa pecuária. Nós poderíamos falar do que foi e do que é as ações de inclusão do projeto Paulo Freire para atender quilombolas, para atender indígenas, para atender as populações mais carentes, um outro investimento de 340 milhões, meu querido deputado Firmo. É isso que faz do Ceará um estado que avançou e avançou muito na nossa agricultura e na nossa pecuária. Mas aqui há uma seletividade que muito precisa ser compreendido. O governo Lula, nos seus 30 primeiros dias, quais foram as suas principais ações, Claudinho? Sua Excelência Cláudio Pinho, desculpe. Manter o rito, né, Cláudio? As principais ações, e nós vamos falar do que são ações para reiniciar um novo ciclo de inclusão, de desenvolvimento. Nós estamos falando do que são os 33 milhões de brasileiros que passam fome. Não é aquele que tem vontade de comer e está com preguiça de ir à porta da geladeira. É de não ter nada para comer dentro de casa. É da mãe ter o filho puxando da barra da saia, seu filho pedindo comida, e a mãe com os olhos cheios de lágrimas dizer que não tem o que dar. São 33 milhões. Nós podemos falar do que são os 50 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha de pobreza. Nós poderíamos dar um passo para olhar as famílias brasileiras. Nós temos 75% das famílias brasileiras endividadas, que quando chega no dia 10, 15 do mês, tem que entrar no orçamento do mês subsequente. Olha, veja bem, nós voltamos ao mapa da fome. Nós havíamos saído do mapa da fome, e eu pergunto, cadê a indignação para esses dados? Aonde estavam os senhores que calados ficaram? Aliás, não ficaram calados, Osmar, foram para as motociatas, que hoje nós sabemos, com a quebra do sigilo do cartão corporativo, Cláudio Pinho, Vossa Excelência, que cada brincadeira daquela custava 110 mil reais ao bolso do povo brasileiro. E o presidente passeando de moto, quando tinha fome, miséria, desemprego, arroxo e fome. Mas é natural que aqueles que pensam que pode tudo, possam imaginar que vai enganar, porque não tem contraponto. Terá contraponto sim. E nós vamos trazer a realidade comparativa. E para fazer essa realidade comparativa, nada melhor do que olhar a análise do mercado de trabalho, que é aquele maior e melhor indicador de como está a nossa economia. O poder de compra da classe trabalhadora foi reduzido em 38%. Nós temos, hoje, o desemprego aberto com mais de 14 milhões de irmãos e irmãs brasileiras. Nós temos 18 milhões de brasileiros que estão no desalento, que são aqueles que perderam a esperança de buscar um posto de trabalho. Esta é a realidade herdada pelo presidente Lula. É com esta realidade que nós precisamos
olhar o futuro desse país. Olhar o futuro desse país é dizer que nós temos que combater a fome, que nós temos que repactuar dentro da nossa sociedade os valores civilizatórios. E isso faz parte da trajetória da vida de todos nós. Mas o presidente Lula, nas suas medidas, ele traz, entre outras ações, a necessidade de recompor o poder de compra da classe trabalhadora. Eu estive em Brasília, minha deputada Lia, junto com as centrais sindicais, quando o presidente Lula reuniu 18 centrais sindicais, reuniu o ministro do Trabalho, reuniu o chefe da Casa Civil para dizer: sentem, busquem uma política de valorização do salário mínimo e em 45 dias traga uma proposta para que a gente discuta com altivez o mundo do trabalho. Discutir a política do salário mínimo é dizer que o nosso salário mínimo no patamar que está não vai levar esse país ao seu curso natural. Portanto, nós vamos ter que garantir a recomposição do poder de compra da classe trabalhadora. Nós vamos ter que discutir o que foi a reforma trabalhista, doutora Silvana, que hoje nós passamos, do ponto de vista da sociologia do trabalho, da uberização do trabalho, daqueles que estão ocupando os piores postos de trabalho, com as menores remunerações, e um novo fenômeno, que é o fenômeno da incorporação do salário mínimo como base de toda negociação, sem garantir as condições para que esse país tenha política de desenvolvimento da sua economia, que garanta renda, mas que traga a cidadania e a dignidade do nosso povo. Por isso, nesta manhã, eu quero concluir, meu presidente Osmar, trazendo aquilo que eu disse ontem sobre a Enel. Eu recebi várias ligações dos companheiros de Crateús, preocupado com a repercussão da possibilidade da obra do Lago de Fronteira Pará. Mas não é uma possibilidade, não, é uma realidade. Se a Enel não for lá para tirar a rede elétrica do curso do leito da barragem, a obra não poderá ser concluída. E aí o prejuízo é não ter 600 milhões de metros cúbicos de água, é não ter 6 mil hectares de terras para a agricultura, é não ter 300 mil irmãos da região sendo atendidos, é ter um prejuízo econômico, é ter um prejuízo social, é ter um prejuízo hídrico. Por isso, Osmar, nós temos que ter uma relação muito dura para que a Enel não dê o silêncio mais uma vez como resposta. Por isso, muito obrigado, que tenhamos a responsabilidade de garantir a nossa indignação para toda a nossa história.